Fala rapaziada, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Se você está aqui pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho das notificações para você receber todas as notificações aqui do canal e para ajudar o canal a continuar crescendo aí, né? Já somos aí quase 74 mil vascaínos aqui nessa plataforma, o que me deixa muito orgulhoso. A gente quer bater os 80 mil e depende aí da sua inscrição, de você mandar aí o canal para todos os seus amigos vascaínos, beleza? Hoje a gente vai falar principalmente aqui sobre Thales Magno, né? No final de semana aí surgiu a notícia de que Thales Magno estaria de malas prontas para o Benfica, né, que o Benfica teria interesse no jogador cruz-maltino. A gente foi atrás dessa informação aqui. Vou trazer informações diretamente de Portugal sobre o que estão dizendo lá sobre esse acordo entre Vasco da Gama e Benfica, o interesse do Benfica pelo Thales Magno. A gente vai falar também sobre outros assuntos, né, relacionados ao futebol português, mas o assunto principal do vídeo é Thales Magno. É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Fala meus amigos, mais uma semana começando e o vídeo hoje está saindo atrasado, né? Geralmente eu posto de manhã, aliás, o horário do vídeo sair aqui no canal é pela manhã. Hoje atrasou, mas pode ficar tranquilo que amanhã é o horário normal, em 7h30 da manhã tem vídeo no ar. A semana que não começou muito bem, né? A gente começa aí com a notícia triste do falecimento do grande vascaíno Aldir Blanc, ele que tem uma frase linda, né, que resume o amor ao Vasco da Gama, que é a seguinte: se o Vasco for para a segunda divisão, eu sou Vasco, se for para a terceira, sou Vasco, e se o Vasco acabar, vou continuar sendo Vasco. Ele faleceu aí na manhã dessa segunda-feira. Fica aqui os nossos sentimentos para a família desse grande vascaíno que vai deixar muitas saudades aí, foi muito importante também para a cultura nacional. Dito isso, vamos começar aqui o nosso giro de notícias. E ontem, cara, o domingo foi agitado aqui no canal, né? Eu postei a entrevista com o Rafael Silva e repercutiu aí na internet inteira. Saiu no Lance, saiu no Esporte Interativo, saiu no Instagram do Esporte Interativo, saiu no Jornal O Dia. Os principais veículos de comunicação aí publicaram sobre essa entrevista do Rafael Silva aqui no canal, ou seja, uma repercussão aí muito legal, que eu fiquei muito feliz, evidentemente, de ver uma coisa que eu fiz rodando aí toda a internet. A entrevista com o Rafael Silva ficou muito legal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição para você clicar e depois que terminar esse vídeo você assistir lá, que ficou muito boa. Rafael Silva, sem papas na língua, fala o que vem na cabeça, um grande cara aí que passou pelo Vasco da Gama e ontem fez 5 anos, né, do título carioca do Vasco, onde ele foi decisivo, fazendo gols nos 2 jogos, né, no primeiro jogo e no segundo jogo da final. Mas o assunto de hoje é Thales Magno. Você deve ter visto já na imprensa que o Benfica assinou com uma proposta para adquirir os direitos de compra do Thales Magno. E como isso funciona? O Benfica teria oferecido 1 milhão de euros, que dá basicamente aí 6 milhões de reais, quase 7 milhões de reais mais ou menos, para ter o direito de compra do Thales Magno, que é o seguinte: se um outro clube, vamos dar um exemplo aqui, o Barcelona, tiver interesse no Thales e chegar, olha Vasco, eu vou dar aqui X no Thales Magno. Como o Benfica tem esse direito de compra, o Vasco teria que avisar o Benfica, falar, ó, o Barcelona ofereceu X, e aí, vocês vão cobrir essa proposta? Se você der uma proposta igual, a gente vai aceitar a sua e não aceita a do Barcelona. É basicamente assim que funciona o direito de compra. Isso causou uma confusão danada, né? Porque muita gente achou e ficou com medo do Vasco estar vendendo o Thales Magno para o Benfica por 1 milhão de euros, que seria um absurdo, né? Seria um crime vender o Thales Magno aí por 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. Evidentemente que o vascaíno fica preocupado porque o Vasco vende muito mal os seus jogadores, né? O Vasco vendeu muito mal, por exemplo, o Matheus Vital, que hoje está lá no Corinthians. O Vasco vendeu muito mal o Felipe Coutinho, se eu não me engano, na época o Vasco vendeu o Coutinho por 10 milhões de reais. Só que esse caso do Thales Magno aí é diferente. O Benfica teria oferecido esse 1 milhão de euros apenas para adquirir os direitos de compra. A preferência, né, é sobre o passe do Thales Magno. A joia Thales Magno, que é a grande esperança, né, de solução financeira para o Vasco em 2020. O Vasco, que já atravessa um momento muito delicado, vê a situação ficar ainda mais grave com a paralisação do futebol.
futebol, porque não tem receita entrando. O Vasco deve perder muito sócio-torcedor também durante essa paralisação, porque muito provavelmente o futebol, se voltar, vai ser com os portões fechados, então o Vasco vai deixar de arrecadar com bilheteria, vai deixar de arrecadar com sócio-torcedor. Então essa paralisação vem causando um impacto muito grande aí nas contas do Vasco. O Vasco que já deve salários, né? Todo mundo sabe que o Vasco deve aí salários para os jogadores, para os funcionários. Esse ano os jogadores ainda não receberam nenhum centavo referente a 2020, então o Vasco vive aí uma crise bastante complicada e a venda do Thales Magno seria talvez a grande salvação para o Vasco conseguir fechar essa temporada no azul. Lembrando que o Thales Magno renovou o seu contrato, se não me engano, na temporada passada, né? E a atual multa rescisória dele é de 200 milhões de reais, o que dá mais ou menos aí uns 40 milhões de euros, um pouco menos, acho que uns 35 milhões de euros, mais ou menos. A multa do Thales hoje é de 200 milhões de reais. Essa proposta do Benfica de 1 milhão de euros que surgiu na imprensa é uma coisa que não faz nenhum sentido se você for pensar em adquirir o passe do Thales Magno. Era apenas para adquirir a preferência para levar o jogador. No entanto, o Vasco não confirma essa informação, né? O Antônio Lopes, diretor de futebol do Vasco, aí negou. Ele disse que até o presente momento não chegou nada em relação a isso ao Vasco da Gama. O Benfica não apresentou nenhuma proposta para o Vasco da Gama. E a gente foi atrás dessa informação, né? A gente foi procurar saber o que andam dizendo em Portugal sobre esse interesse do Benfica no Thales Magno, e o meu amigo Pedro, do canal Lanterna Vermelha, que é um canal que cobre diariamente as notícias do futebol português. Inclusive o link vai estar na descrição também. Você que gosta de futebol europeu, gosta do futebol português, você pode clicar aí no link da descrição, se inscrever no canal do Pedro, que vai acompanhar também diariamente as notícias do futebol português. E ele disse tudo aí em relação a esse interesse do Benfica no Thales Magno, esclareceu como a imprensa portuguesa vem destacando isso, quais são os rumores aí desse interesse do Benfica em cima do Thales Magno, em adquirir o direito de compra aí do Thales Magno, direito de preferência, né, do Thales. Roda aí as informações do Pedro, é com você, meu amigo. Olá galera da torcida Vasco, fala Roberto, um grande abraço para vocês todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de futebol. Sou português de Portugal, tenho também aqui um canal no YouTube, portanto, se vocês quiserem dar aí uma conferida, terei muito prazer em receber vocês. E cara, falando aí do Thales Magno para o Benfica, né, que vem sendo especulado desde o dia de ontem, também em Portugal, não só no Brasil. A verdade é que o Benfica tem muitos jogadores para a posição do Thales Magno, tem uns 4 ou 5 jogadores. O Benfica também aposta muito na formação, temos visto aí com o João Félix, que foi vendido por 126 milhões de euros. Hoje em dia tem também Rafa, Chiquinho, Servi. Portanto, o Thales Magno não iria chegar e jogar. Eu creio que com 17 anos que ele tem, eu creio que ele tem que jogar, até porque é uma promessa do Vasco da Gama, é ídolo da torcida, está na seleção brasileira, na base, né? Portanto, tem que jogar, que é para crescer. E no Benfica não iria jogar de certeza. Até porque o Benfica contratou aí o Pedrinho ao Corinthians também por 20 milhões de euros, que é um valor muito alto para a realidade portuguesa, para a realidade dos clubes portugueses. A verdade é que o Benfica também pode, que o Benfica nesse momento está rico para caramba. E eu também já ouvi falar que o Vasco e o Benfica estão aí estreitando ligações aí com o candidato a presidente, né? Eu ouvi isso, li uma notícia qualquer sobre isso, e eu creio que seria importante para o Vasco, porque o Benfica é um clube com muito poder, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, apesar de não ter aí uma boa performance na Liga Europeia, na Champions League, etc. Mas é um clube enorme. Embora eu não gostasse que isso acontecesse, porque eu sou adepto do Porto, né? Então eu não gostava de ver o Vasco, e até porque o Vasco e o Porto têm uma ligação muito estreita. Aí o líder da nossa claque, Super Dragões, quando vai no Brasil, vai no estádio aí no São Januário, tira muita foto aí com a torcida do Vasco, e portanto a ligação é forte, e eu iria ficar bem triste se o Vasco e o Benfica estreitassem essas ligações. Cara, lembrando também que em 2018 o Bruno César foi vendido pelo Sporting ao Vasco, e aí se falou que o Sporting ficou com o direito preferencial do Thales Magno. Correu essa notícia, embora nunca foi confirmado, e até hoje, como é óbvio, o Sporting nunca exerceu essa opção de compra, até porque o jogador continua no Vasco. Certo é que essa opção de compra, se existiu, deveria ter expirado. Isto porque neste negócio também do Benfica com o Vasco existe essa data. O Benfica tem até dezembro de 2020, ou seja, até ao final do ano, para exercer esse direito preferencial pelo qual pagou ou vai pagar 1 milhão de euros. A partir daí,
depois de 2021, 2022, não existirá mais o direito preferencial e o Vasco poderá vender a quem quiser. Assim, aqui em Portugal também ninguém conhece muito o Thales Magno, tal como não conheciam o Pedrinho. A verdade é que o Thales Magno também tem 17 anos apenas. Eu conheço porque já venho acompanhando, sei que é uma promessa do Brasil, tenho visto alguns jogos, sei que tem tido algumas lesões ultimamente, isso também é importante e pode pesar na decisão do Benfica de querer comprar o jogador ou de querer ter o direito preferencial do jogador. Eu sei que está numa situação financeira um pouco complicada e também por isso é que o Benfica pode, digamos que, abusar um pouco no valor oferecido ao Vasco, e eu sei que os vascaínos estão preocupados com isso. Mano, mas 1 milhão de euros em reais, eu sei que é 5 ou 6 milhões de reais, dá para pagar funcionários, dá para pagar salários, sei que é importante. E pelo direito preferencial, sinceramente, não me parece assim mal de todo. Mal seria se fosse pelo passe do brasileiro, mas não é isso que acontecerá. Veremos se o Benfica e o Vasco vão então acertar esse negócio aí. Malta, e já para terminar, quero desejar então muito boa sorte novamente aí ao Vasco para o Brasileirão em 2020, que consigam atingir os objetivos também. Eu vou estar a acompanhar. Grande abraço para vocês, grande abraço para o Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E malta, se quiserem acompanhar o meu canal, já sabem, Lanterna Vermelha no YouTube. Muito obrigado. E é basicamente isso, né? O que o Pedro disse foi mais ou menos também o que eu disse anteriormente. O Benfica tem esse interesse, segundo a imprensa portuguesa, de pagar ali mais ou menos 6 milhões de reais, né, que é 1 milhão de euros. Se a gente colocar em real, vai dar ali 6 e alguma coisa de milhões de reais, para ter a preferência do jogador, que se a gente parar para pensar, não é um mau negócio, né? O Vasco hoje receber aí 6 milhões de reais apenas para o cara ter direito a preferência em cima do Thales Magno não é uma situação tão ruim assim, visando a crise financeira que passa o Vasco da Gama. Mas é importante você deixar também a sua opinião aí nos comentários. Como ele bem recordou, ele também surgiu no passado que esse direito de preferência já era do Sporting, né, também de Portugal. O Sporting, quando negociou o Bruno César com o Vasco da Gama, ele pegou esse direito de transferência do Thales Magno, mas isso sempre tem um prazo, né? Então acredito que esse prazo já tenha se expirado mesmo e hoje ninguém tenha esse direito de preferência em cima do Thales Magno. Então, se essa negociação ocorrer, acho que não vai ser ruim para o Vasco da Gama, não. É importante deixar muito claro que não é vender o Thales Magno por 1 milhão de euros. É apenas vender o direito de preferência do Thales Magno por 1 milhão de euros. Como eu disse lá no início do vídeo, se algum clube chegar e falar: Vasco, olha, eu quero pagar X no Thales Magno, o Vasco teria que notificar o Benfica. Falou: ó, chegou essa proposta X aqui, e aí, vocês vão querer? Se vocês quiserem, é só vocês pagarem esse X aqui. É basicamente isso, trazendo aí pro português mais claro. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Conta aí com o seu like, com a sua inscrição aqui no canal também, que é muito importante. E eu volto a qualquer momento para falar sobre o nosso Vasco da Gama. E em breve teremos mais entrevistas aqui no canal também. Tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima.